Olá, gente. Eu estava lendo um livro que ele fala aqui, ele conta os principais textos dos escritores latinos, ou seja, lá da Roma antiga, né? Do século 8 antes de Cristo até mais ou menos o século 4, né? Esse livro aqui, ó. E aí fala, né, de um dos escritores latinos famosos, que é o Tácito. O Tácito ele entra na literatura latina mais como um historiador, né? E ele era um crítico, principalmente do imperador Nero. E aí o Tácito conta quando o Nero se casou com um homem, né? Com um dos seus ex-escravos, né? E o Nero, então, vendo que o escravo era mais forte, mais másculo que ele, então Nero se veste de noiva. E aí o Tácito, nesse livro aqui, ele fala disso aí. Aí eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Calma aí. Tá aqui, ó. Nero, para fazer crer que em parte alguma estava tão contente como em Roma, banqueteava-se nos lugares públicos, fazendo conta que a cidade era sua casa. Ficou célebre pela suntuosidade o festim que ele ofereceu e que citarei como exemplo para não voltar à narração de prodigalidades deste gênero. Aí eu vou dar um pulo aqui, que ele fala já ali do casamento. Depois que caiu a noite, ao redor do bosque e nas casas circunjacentes soaram cantos e fez-se grande iluminação. Nero, que já se havia maculado com tudo o que é permitido e também vedado pela natureza. Vamos mostrar aqui o livro. Oh, meu Deus! Celular e um monte de roupa é um horror. Aqui, isso ali, ó. Daí eu tava ali, né? Nero, que já se havia maculado com tudo que é permitido e vedado pela natureza, e não poupara ignomínia alguma em que revelasse sua corrupção, chegou ao ponto de, alguns dias depois, desposar solenemente como mulher um daqueles miseráveis por nome Pitágoras. Foi lançado ao imperador o véu de noiva. Não faltaram os arúspices, o dote, o tálamo e os fachos nupciais. Tudo se viu, até o que, ainda com mulheres, a noite oculta. O que então que quer dizer isso aqui? O que são os arúspices? Arúspices são aquelas pessoas assim que elas tratam, mas é de abençoar uma união, né? Então Nero ele fez toda uma cerimônia cheia de pompa, cheia de comida, né? É comida, mas pelas ruas de Roma. E aí ele se veste de noiva. Alguém, né, atira para ele, é o véu, e aí o Nero se põe lindamente de noiva. Nero toda bonitinha, toda poderosa, né? E quando muitas vezes, né, lá na Roma antiga, né, a homossexualidade, ela era considerada algo, digamos assim, de dúbia aceitação, né? Às vezes, quando era um homem mais velho, né, com alguém mais novo, isso era bem visto. Por quê? Porque o homem mais velho, né, ensinava todas as coisas que ele assim sabia
para esse homem mais jovem, né? Então, esse homem mais velho, ele tinha um nome, mas é para isso, né? Se eu não me engano, esse nome vem do grego, né? Ele era chamado de Erastes. Erastes, que era o homem mais velho, que era ativo, ou seja, era ele que penetrava. E o homem mais jovem era chamado de Eromenos, que era passivo, né? Só que desde aquela época, né, o homem que era ativo, ele era mais bem visto, né, socialmente, porque muitas vezes quando assim, né, alguém queria, né, ridicularizar, uma pessoa, aí chamava de catamita, né, que era o quê? Aqueles jovens, né, que também eram penetrados pelos homens mais velhos. Então, quando tu xingavas alguém de catamita, né, na Roma antiga, tu querias dizer que o cara era fraco, que o cara era, né, que ele tinha uma personalidade frágil, né, e que também era mais afeminado, né? Inclusive até o poderoso, né, Júlio César, quando ele foi conquistar uma área, acho que a Bitínia, quando ele foi conquistar ao norte a Bitínia, ele se enamorou pelo rei lá daquele local e, segundo consta, ele foi penetrado por esse homem. Então ele fez o papel de passivo. E aí, né, quando ele volta até Roma, as pessoas, mas é que falavam mal dele, o chamavam de Rainha da Bitínia. Ou seja, ele era o passivinho lá do rei. Então eles, né, pegavam isso como uma desqualificação pública para o Júlio César. Tranquilo? Eu precisava falar isso para vocês porque eu fiquei chocado com a quantidade de detalhes que tem na literatura latina sobre a vida sexual dos homens. Por quê? Né? Por que dos homens? Porque as mulheres, elas não tinham direito de coisa alguma, né? Principalmente em termos de prazer, né? É que a mulher era considerada um ser que tinha duas vaginas, ou seja, dois locais para o homem penetrar. Mas como era o homem que era digno de ter, né, intelecto, razão, por causa disso que também na Grécia Antiga, né, o amor, né, homossexual, ele era considerado o único que era digno do nome de amor mesmo, né? Por causa disso que tem esses nomes, né? Eros, né? Que tem, quando ele é ativo, aí ele tem um nome, né? Erastes, e quando ele é passivo, ele tem o nome Eros mais alguma coisa, né? Porque Eros era o quê? Filho da Afrodite, e era considerado um ícone do amor, né? Então é isso, gente. Um beijo. Precisava compartilhar isso com vocês. Agora eu vou jantar, depois assistir alguma coisinha. Beijão.